O diagrama de dispersão é conhecido como uma das principais ferramentas da qualidade que podem ser utilizadas por uma empresa. Trata-se de uma representação gráfica que analisa a relação entre duas variáveis quantitativas, uma de causa e uma de efeito. Então, voltando ao nosso exemplo, que contém os valores de cada venda, vamos adicionar uma nova variável, que será o trimestre que essa venda ocorreu. Então, eu inseri aqui o trimestre de cada venda. Temos, por exemplo, o primeiro trimestre, terceiro, quarto trimestre e assim por diante. Então, seguindo a ideia do diagrama de dispersão, nós poderemos ter uma relação de vendas com cada trimestre. Então, para que possamos criar o nosso diagrama de dispersão, eu trouxe aqui o código. Então, nessa primeira linha, a linha 20, estamos definindo os símbolos da impressão. Então, definimos aqui o V, trazendo o círculo. Esse círculo, no caso, será o nosso formato de representação. Você poderia ainda representar com um plus, que seria o mais, né? O símbolo de mais, ou dot e outros. O nosso C vai representar a cor e I é o interpol. No caso, o interpol seria a nossa linha de regressão. Então, primeiramente, vamos aqui criar o nosso dataset, representando o valor e o trimestre de cada venda. Então, correto, já criamos aqui o nosso dataset. Então, agora podemos testar o nosso diagrama de dispersão. Só completando, aqui embaixo temos também qual que é o nosso dataset, né? Vendas trimestre no caso, e aqui embaixo representamos as variáveis para fazer o diagrama de dispersão. Então, eu quero fazer o cruzamento da variável valor com o trimestre. Então, basta você explicitar aqui com um asterístico. Então, posso fazer o teste também. Então, ele trouxe aqui para nós o diagrama de dispersão. Você pode observar, por exemplo, que no nosso primeiro trimestre ocorreram a maior quantidade, né, o acúmulo de vendas, porém em menor valor. Já no segundo trimestre ocorreram também bastantes vendas, né, e um valor maior. Podemos observar aqui que a maior venda está no segundo trimestre. No terceiro já foi um volume menor, tanto em quantidade, tanto em valor, né? E no quarto só tivemos uma única venda. Eu recomendo que vocês testem para verem as diferentes formas de representar. Esse foi um exemplo simples, apenas para conhecimento, mas já conseguimos perceber como esse gráfico pode ser útil em diversas situações.